Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver e é com muita satisfação que fazemos isso. Afinal de contas, o programa Alegria de Viver sempre traz questionamentos, sempre traz assuntos interessantes, sempre com aquele intuito de fazer com que a gente aprenda sempre um pouco mais. Muito bem, nós hoje estaremos dando continuidade ao livro Cartas de uma Morta. Este livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Então pegue o seu livro, o seu caderno, acompanhe conosco, faça anotações no seu livro, porque Dona Maria João de Deus sempre comenta as suas experiências no plano espiritual, o que ela vivenciou depois do desencarne e tem coisas interessantes para a gente aprender. Então, vamos em frente, eu e André Luiz Ruiz aqui conosco. Olá, Solange. Como vai, André? Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria de voltarmos com o livro que é o segundo na obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. É uma alegria que se renova em cada um dos nossos encontros. Estamos vendo esta história que ela vai nos contando, agora voltando à sua experiência mental para o passado, visitando as diversas experiências cognitivas que estão arquivadas no seu espírito. Ela vai nos trazendo nos capítulos que nós estamos trabalhando, já desde os anteriores com o nosso querido Gaspar, essas revivescências que ela não sabe se são dela mesma ou se ela está vendo em algum lugar os fenômenos que foram registrados na luminosidade, na energia cósmica, mas ela vai dar continuidade a isto. E então, hoje nós começaremos, depois de mandar o abraço para os nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha, que são os representantes da Boa Nova, para que você possa tê-la aí na sua casa, seja no áudio, seja no conhecimento da doutrina espírita com a melhor qualidade. Nós vamos dar continuidade através do capítulo 89, que a Solange vai começar a ler para nós e você poderá acompanhar. Vamos lá então, acompanhem conosco. O título do capítulo é Os Déspotas à Procura da Redenção Moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravos, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Na verdade, este capítulo 89, ele é uma explicação do finalzinho do capítulo 88, porque lá no capítulo 88, só para a gente recordar, ela está dizendo assim: quando ela olhou a história dos escravos, por exemplo, na nossa história brasileira, ela diz que ela viu seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas eu pude saber também que naquelas vestes de infortúnio, de padecimento, se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade, em eras de antigamente, em eras remotas, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Então, ela está contando já no capítulo 88 que os espíritos que viveram em épocas antigas, condições de agressividade, de tirania, que fizeram muitas vítimas, que destruíram muitos lares, muitas civilizações, agora eram encaminhados para renascer na condição servil,
como uma forma de resgatar os erros cometidos. E é o que ela está realçando agora, explicando quem eram estes espíritos. E nós vamos ver de novo o parágrafo 89, para que nós recordemos de quem se tratam. Aqui, nós temos aqui ela explicando, olha, poderosos e déspotas romanos, aqueles que também foram os inquisidores da igreja, aqueles que perseguiram as pessoas que não acreditavam como eles queriam e as mataram, as esticavam sobre mesas, as queimavam em óleo incandescente. Estas autoridades religiosas também estavam metidas nas condições da escravidão para a reparação dos seus crimes. Algozes das coletividades, aqueles invasores, aqueles despóticos líderes de rebeliões que saqueavam os que não tinham defesa, tiranos de todas as épocas, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Então agora dá para a gente entender quem eram os personagens principais que ela estava identificando na condição servil de um corpo negro escravizado sob a tirania de outros que faziam as mesmas coisas que no passado eles haviam feito. E com isto nós encaminhamos os nossos olhos para o capítulo seguinte, o capítulo 90. Vamos lá, Solange. Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais e vi o solo brasileiro habitado por aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando, investigando os pretéritos longínquos, o passado, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes, em grupos, os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Nós vemos então que agora ela volta a sua visão para a colonização do Brasil, o início, a chegada dos navegadores, dos que depois vieram com eles e aqui foram ficando, e ela vê toda a primeira etapa do contato com os aborígenes, os que estavam naturais na terra brasileira, que estava começando a ser conquistada, como eles tiveram os seus primeiros contatos, as trocas de presentes, tudo aquilo que agora ela pode ver consultando este livro vivo da história e ter uma ideia do que se tratava. E aí também ela vai dizendo que ao analisar tudo isto, voltando às raízes do continente americano, ela pode ver que o continente americano não tinha nada de novo e que foi das grandiosas extensões que saíram aos bandos os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Também muitos espíritos já tinham nascido aqui para permitir que com a sua cooperação e unidos aos que chegavam, eles pudessem ser ferramentas de crescimento. Vemos então que sejam os que nasciam na África, sejam os que vinham para cá na condição primitiva, tomando corpos nestas situações, também muitos deles carregavam consigo as culpas e os problemas que os faziam passar por esta situação, com uma finalidade de transformar a realidade da época, dando a base para a construção de uma civilização melhorada. Então, o que nós estamos achando sempre interessante é esta possibilidade de investigação, não é? Este retorno
através da pesquisa mental que ela está fazendo no plano espiritual, usando a sua própria capacidade investigativa, o seu estado mental, não é, Solange? Que faz com que ela consiga acessar essas camadas do pretérito. É isso mesmo, eu fico pensando, quem sabe nós um dia do lado de lá a gente consiga acessar a história, a verdadeira história, como as coisas realmente aconteceram, né? Porque a gente aqui hoje na matéria a gente tem livros, relatos, mas você poder visualizar como de repente a Dona Maria João de Deus, visualizando os acontecimentos, deve ser uma coisa muito especial. E eu acho que é alguma coisa muito boa, não é por quê? Porque o que nós temos sempre são versões dos fatos. E ela mostra aqui, até nos capítulos anteriores, que ela ficou decepcionada com certas realidades que ela encontrou e que aqueles que eram tidos como heróis, como grandiosos, como valentes, na verdade eram criaturas mesquinhas, medíocres, que passaram a história e foram retratadas como detentoras de virtudes que na verdade não possuíam, eram espíritos ainda em evolução primitiva, precisando inclusive eles mesmos de ajuda. E quando você imagina que no cosmos existe um ambiente que pode ser acessado por qualquer entidade que já esteja em condições mentais de atingir este nível e ali visualizar com todos os detalhes, sem haver nenhum tipo de deturpação de acordo com seus interesses econômicos, com aquela coisa que a história é sempre contada pelos vencedores e nunca pelos vencidos, né? Sempre puxam a sardinha para os seus atos heróicos. Estas coisas que comprometem a verdade não estarão representadas da maneira como os homens a conhecem. Estarão ali na sua nudez, na sua autenticidade. E isto vai permitir que nós conheçamos muitas coisas que não chegaram até nós de maneira limpa e saibamos avaliar como as circunstâncias vão alterando a realidade para conduzir pessoas a determinados caminhos que poderiam ser outros. É muito interessante imaginar, alguns chamam inclusive isso de arquivos akáshicos, onde o espírito pode ler toda essa realidade. Ela está, sem referir-se a este tipo de denominação, ela está, na verdade, entrando em contato com isso, né? E como a Solange falou, aqui da geral, como nós todos poderemos, nós iremos um dia também chegar a uma condição de irmos em busca dessa verdade que não depende de uma pessoa, não depende de um relato num livro, num jornal ou em qualquer revista. E André, falando em acessar, os próximos capítulos ela vai passar para a gente uma experiência bem interessante que ela teve. Acompanhe com a gente no capítulo 91, a fervorosa invocação a Horus. Certa ocasião, eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera, e tomei para isto um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro que trazia uma inscrição hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor, quando ele ali grafara o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti então foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. A psicometria que ela cita aqui é o contato, a leitura daquele campo vibratório que deixam nos objetos as pessoas que foram suas detentoras. Aquele sentimento, aquilo que emocionou marcantemente o dono e que fica impregnado nos objetos, nos ambientes, nas roupas. Então, ela quis saber alguma coisa sobre o Egito, já que ela não tinha vivido na última vida lá. Ela só tinha vivido no Brasil. Então, ela pegou um pergaminho, no plano espiritual, naturalmente, e começou a sentir a vibração do papel,
começou a sentir aquilo que estava naquele significado. E ela não entendia nada do que estava escrito em hieroglífico, né? Uma linguagem perdida. Mas, ao mesmo tempo em que ela não sabia o que estava escrito, ela começou a sentir tudo que estava sendo transmitido pelos símbolos. Ela estava lendo a mente daquele que estava escrevendo na linguagem mental, que é transferida para os símbolos quando a gente vai pôr num papel. E então ela descobriu que se tratava de uma invocação de um deus egípcio chamado Horus. Aqui no rodapé do livro, né, os autores dizem que se trata de um deus egípcio representado pela cabeça de gavião. De ave, de uma ave. De uma ave, um gavião, ora por um homem com cabeça de gavião. Ou ele é um gavião, ou é um homem com aquela cabeça bicuda assim. O deus Horus. E este homem estava fazendo uma oração, uma invocação muito profunda, angustiosa mesmo. E ela pôde sentir todo este sentimento de quem estava escrevendo, como acontece com as pessoas que possuam sensibilidades mediúnicas nesta área da psicometria. A doutrina espírita fala sobre isso no livro dos médiuns, explicando como é que uma pessoa que tem essa sensibilidade pode ler naqueles objetos aquilo que fica impregnado neles, aquilo que gerou o campo magnético que o dono daquele objeto tinha e ficou impregnando quando o usou, não é? É muito interessante isso. Mas continua ainda no Antigo Egito, ela vai para o capítulo 92, não é, Solange? Vamos lá. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulara a sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e não muito longe divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia. Porém, não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras, repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Olha só que interessante, ela está vivenciando uma experiência dentro da esfinge e ela viu coisas que se reportavam à época do Egito faraônico, não é do Egito de hoje, não era do Egito do tempo dela, quando a esfinge estava já corroída pelas tempestades, pelo vento, pelo choque dos grãos de areia, como nós a conhecemos agora. Ela estava íntegra, ela estava muito bem elaborada e era um lugar, como os homens descobriram depois, era um santuário. Então, ela entra por uma porta acompanhando aquele sacerdote que estava sendo o autor daquele objeto que ela estava segurando, como se ela estivesse indo por onde ele foi. E ela continua a falar do clima interno, corredores, salas, antecâmaras meio escuros, lá dentro da esfinge. E aí? Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos. Desculpa, Solange, ela está falando da pirâmide. Eu comentei aqui esfinge, mas ela lobriguei no corpo majestoso da pirâmide, uma grande pirâmide, uma porta lateral. É na pirâmide que ela está entrando, não na esfinge. Pode continuar, desculpa. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde havia os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado, e admirei a coragem desse homem de nervos férreos, que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de irregulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles, muitos seres espirituais. E dentre os presentes, destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que certamente
era o supremo hierofante ou grande sacerdote da comunidade. Eu o vi estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras num idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Olha só, ela está vendo estas coisas acontecerem, está ali, sentindo tudo aquilo que estava ocorrendo, uma cerimônia no ambiente interno da pirâmide. Mas ela não contou o que é que ela ouviu. Ela só viu homens, junto com muitos espíritos, que estavam ali para uma cerimônia. E o sumo sacerdote, o mais importante deles, ali um senhor já idoso, se dirige ao homem ou eleva os seus braços e pronuncia determinadas palavras em uma língua que ela não entendia, mas que o pensamento pôde compreender. E agora, você quer saber? Você quer saber? Você quer saber? Você que está aí em casa, você quer saber o que é que o sacerdote da pirâmide estava falando? Vai ter que ser só depois do nosso intervalo. Isso aí. Então, aproveita agora que a gente vai fazer um breve intervalo. Ligue para a gente no 0800 12 18 38 e faça sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.